One, two, one, two, three, four. A paz do Senhor Jesus. Para você que tem me acompanhado aí, sabe aí que os vídeos eles sempre são postados à quinta-feira. Não foi um engano, não foi um equívoco. Esse é o nosso último vídeo desse propósito do testemunho metamorfose acerca daquilo que Deus fez na minha vida. Hoje é o último vídeo, 19º e o final dessa trajetória aqui de mensagens que eu tenho postado toda quinta-feira para poder edificar a sua vida. Hoje, propositalmente, eu estou postando na quarta porque dia 12, dia dos namorados, e eu creio que Deus falará com muitas pessoas através desse vídeo. Dia 12 de junho de 2024, alguns anos atrás, nessa data, eu estava ali inaugurando a primeira consagração, onde eu estava sendo dirigente ali daquele círculo de oração no dia dos namorados, e eu não era casada, não tinha namorada, estava ali. E hoje eu estou aqui, lançando aqui esse vídeo para poder edificar a sua vida. Você que está aí preocupado, ansioso, você que está ansiosa, que estão falando que você está ficando velha, porque você ainda não tem namorado, porque, todo mundo está casando, você não está. Calma aí, calma aí. Fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar e vai edificar a sua vida. Para você que já tem nos acompanhado, hoje é o encerramento, nós estaremos aqui encerrando essa trajetória aí de vídeos, o qual o Senhor, ele tem falado aqui. Eu creio que muitas vidas estão sendo alcançadas e outras ainda serão alcançadas, porque o Senhor, tudo que ele nos ordena fazer, ele garante, ele tem um propósito, e eu creio que há um propósito aqui nesse testemunho metamorfose. Para você que não me conhece, meu nome é Jennifer Cavalcante, carioca da Gema, hoje moradora do Goiás e casada com Alisson Lima. Hoje a abertura aí foi um pouquinho diferente, né? Porque encerramento, gente, é festa, 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 festa. Glória a Deus, chegamos aqui à reta final, não, chegamos ao final desse propósito para a glória de Deus. Como de costume, gente, eu não poderia iniciar esse vídeo aqui sem ler uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. E hoje eu vou estar lendo aqui Romanos 11, e eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 34. Eu vou ler Romanos 11, Romanos, capítulo 11, do versículo 34 ao 36, que diz assim, estou lendo na tradução NVI. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, tudo é para o nosso Senhor. Todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle e para a glória do nome dEle. Gente, muito feliz de estar chegando aqui nesse último dia. Eu não posso nem assim, pelo vídeo não tem como transmitir a alegria que eu estou de poder estar chegando aqui no final desse propósito. Mas vamos lá. Semana passada aí eu estive contando, né, falando ali acerca de como eu tive minha filha, minha menina, minha única florzinha desse meu mundão azul, que meu mundão é azul, gente. 3 meninos, um de 23, peraí, não, gente, calma. Um de 24, um de 22, um de 3 aninhos, que é meu petinho totoso, e a minha única florzinha aí. Semana passada eu estive contando acerca aí de como aconteceu, né? E eu já dei assim uma entrada, né, acerca da minha vinda para o Goiás, que eu acredito que Deus, ele permitiu, ele levou mamãe e papai para que eu pudesse cumprir esse propósito de vir para o Goiás, de vir morar aqui.
porque Deus ele tem um plano perfeito e ele tem um propósito para todas as coisas, e eu creio que a minha vinda para o Goiás não foi somente para poder me satisfazer, não foi somente para satisfazer o meu esposo, mas o Senhor ele tem um propósito em tudo, e esse propósito ele está sendo alcançado e ele vai ser concluído para a glória de Deus. Eu preciso voltar aqui um pouquinho antes, que eu falei aí acerca da queda no vídeo passado, mas eu não contei que algo aconteceu ali para que veio ter mais força, né, para que eu pudesse ficar tão vulnerável à forma que eu fiquei de me envolver com uma pessoa que não valia a pena e ainda engravidar dessa pessoa, né? A gente sabe que a gente está aí no ano, a medicina bem avançada. Eu já era mãe de 2 filhos, tive uma vida sexual ativa antes de ser evangélica, então assim, eu costumo dizer que não tem essa história de engravidei sem querer, isso não existe, gente. Pode botar aí 0,91% de pessoas que de fato engravidam sem querer. Mas se você faz, você vai engravidar. Não engravida quem não faz. A gente sabe que nenhum método é 100% seguro. Todos os métodos contraceptivos, eles têm ali a sua margem de risco. Então ali, o que me deixou um pouco assim também bem vulnerável nesse período foi uma palavra que eu recebi de alguém, uma pessoa falou pra mim, e o problema não é o que falam, gente, eu acho que eu já devo ter falado isso daí nos vídeos anteriores. O problema não é o que falam de você, mas quem fala. Você precisa saber a importância que você tem na vida das pessoas, e diante da importância que você tem na vida das pessoas, de algumas pessoas, você precisa ter muito cuidado com as palavras que você usa para a vida dessa pessoa, porque as palavras, elas são ferramentas poderosíssimas no mundo espiritual, e não adianta você querer achar, mas eu vivo só aqui na Terra. Não, o mundo espiritual ele existe, ele é real, só que muitas pessoas não conseguem enxergar, mas quem enxerga precisa ter esse entendimento de que as nossas palavras no mundo espiritual, elas são decretos. E ali eu ouvi uma palavra que eu creio que muita gente nesse Dia dos Namorados de repente pode ter ouvido ou pode estar ouvindo, que é a palavra que falaram assim pra mim: ela está encalhada. Gente, essa palavra ela veio assim me rasgando toda nessa época, porque eu era envolvida com a obra, eu estava sempre ali ajudando, sempre trabalhando para o Senhor, sempre fui envolvida nas coisas da igreja, e eu não estava encalhada, porque eu não estava solteira por falta de opção, eu estava solteira porque eu queria algo que viesse da parte de Deus. E quando eu ouvi essa palavra, gente, até no meu Facebook, eu não sei se eu vou conseguir achar aí, se eu conseguir achar, eu vou botar aí no final aí o print, que eu até cheguei a postar, isso foi no mês dos namorados. Para você que é solteiro, você sabe a batalha que é quando chega esse mês, porque a mídia fica em cima, os colegas ficam em cima, todo mundo fica pressionando, porque de fato o homem não foi feito para viver só, assim como a mulher é a disjuntora do homem. Só que nós que somos cristãos, nós não precisamos ter pressa. A gente não precisa ter pressa porque eu vou casar porque todo mundo está casando. Eu vou casar um erro muito grande e grave que existe no nosso meio evangélico, no meio cristão, é essa história de que o ministério só anda se for casado. O ministério só vai pra frente se for casado. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm um ministério abençoado, que pregam a palavra, que viajam e que não são casados, são solteiros, porque quem levanta é o Senhor. A Bíblia, ela vai me mostrar que Paulo não era casado e ainda assim era usado pelo Senhor. Diversas igrejas foram abertas, o evangelho foi levado a muita gente, ele sendo solteiro, mas é uma cultura nossa, algo que foi trazido para o nosso meio, e nesse desespero as pessoas elas casam apressadamente, as pessoas elas se entregam a relacionamentos que nem tem certeza se vai dar certo, e o pior não é só se entregar a um relacionamento ruim, o pior é você ter que continuar mantendo um relacionamento ruim por causa do que os outros vão pensar, por causa de ministério, por causa da obra do Senhor. Tem muitas coisas que eu me questiono e às vezes eu fico me perguntando, será que Deus exige tudo isso mesmo? Eu prefiro ficar com a Bíblia do que o que as pessoas acham, e a Bíblia não me mostra isso. A Bíblia não me mostra que Deus exige tantas coisas assim, mas enfim, né? É o que eu estou vendo na Bíblia, se tá aí, se é uma cultura misturada com Bíblia, então quem sou eu para poder ir contra, né? Mas um alerta que eu deixo para você que é jovem, para você até que às vezes não é jovem, para você que está solteiro, porque você não é solteiro, você está solteiro. E deixa eu te falar uma coisa que Deus ele falou comigo
quando eu estava assim, que eu era solteira, Deus ele me falou uma coisa assim: aproveita, porque só se é solteiro uma vez. Você sabia disso, que você ser solteiro é um privilégio e é algo que você só será uma vez? Porque depois de casado, você nunca mais vai ser solteiro. Se sua esposa ou seu esposo partir antes de você, você será viúvo ou viúva. Se você não conseguir levar o casamento para frente e decidir terminar, você será divorciado ou divorciada, desquitado ou desquitada, mas solteiro nunca mais. Ser solteiro é bênção do Senhor. Ser solteiro é uma dádiva do Senhor. Aproveite esse período que você está solteiro. Viva tudo que você tem para viver. Faça tudo que você tiver para fazer, porque quando a gente assume um relacionamento, um compromisso, a gente assume esse compromisso para poder se entregar em prol da vida do outro. A gente assume esse compromisso para fazer o outro feliz, não para ser feliz. E por isso que muitas coisas têm acontecido aí no nosso meio. Então eu recebi essa palavra, gente, encalhada, e eu até postei no meu Facebook. Deixa eu te falar uma coisa: você não é encalhado. Você não é encalhada. Você está solteiro. Você está solteira. Encalhado é quem casou mal e não pode separar. Encalhado é quem não soube escolher, não soube esperar e tá ali levando um casamento arrastado, só esperando esse homem morrer, só esperando essa mulher morrer. Encalhado é quem não soube escolher e hoje casou pensando que o ministério ia alavancar e hoje o marido ou a esposa tem sido uma pedra de tropeço e o ministério não tem rompido. Isso é ser encalhado, mas você só está vivendo um período, você está vivendo uma fase. Aguarda no Senhor, espera no Senhor, que no tempo certo tudo vai acontecer. E como eu falei para vocês aí, né, a minha mãe na fé ali, ela falou para mim assim, ela falou: Jennifer, para de escolher, porque você não sabe escolher, deixa que Deus escolha para você. E então eu resolvi orar dessa maneira, eu resolvi pedir ao Senhor dessa maneira. Eu falei: Senhor, escolhe para mim, porque eu não tô sabendo escolher. E quando a gente se dispõe, a gente se põe assim na presença do Senhor, a buscar, a se entregar para Ele, a buscar aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, a estar ali diante de Deus mesmo com interesse, se entregando para Ele. O Senhor, Ele não somente escuta, mas Ele atende a nossa oração. E foram muitas ministrações, muitas coisas que eu ouvi no período ali que eu estava esperando. O pastor lá da igreja a qual eu congregava, ele colocou até um projeto de um culto que o nome do culto era Solteiros por um Tempo. E ali era um culto abençoado, gente. Era um culto assim que Deus, ele ministrava o nosso coração para que nós pudéssemos deixar e esperar no Senhor, aguardar no Senhor, para a gente não se precipitar. Existe uma tampa para cada panela. E quando você coloca a tampa que é errada na panela, não vai dar bom, gente. Não vai dar bom. E por isso que muitas pessoas não conseguem levar para frente, porque tampa em panela errada não dá. Aguarda que a tua tampa vai chegar. Aguarda que a tua panela vai chegar. Desde que eu me casei com meu esposo, ele sempre fala tampa da minha panela. E eu falo panela da minha tampa. Porque quando Deus, ele escolhe, gente, é perfeito. Então, o que aconteceu? Ali, Deus, ele fez eu me lembrar de algo que Deus, ele já tinha falado comigo. E ali, eu conversei com a minha prima, que também é cristã. E conversei na época até com a minha irmã também. Porque Deus, ele falou comigo que eu não casava porque existia uma maldição na minha família. E eu olhei, eu falei assim: maldição na minha família? Como assim, Senhor? Minha mãe é casada, minha mãe casou, minha mãe aceitou Jesus, casou e faz a obra do Senhor. Como assim, maldição? E Deus, ele me fez entender que essa maldição, ela não era da minha família materna. Essa maldição, ela era da minha família paterna. Eu não conheci minha bisavó, mas a minha avó, ela foi casada, abandonada pelo marido, ela criou 3 filhos sozinha, ela que trabalhava, e criou meu pai e minhas 2 tias. E a minha tia, minhas 2 tias também tinham esse histórico. Tem até hoje, né, que elas não são casadas, mas tem filhos também. E eu comecei a observar e, assim, nenhum relacionamento da minha família paterna não dava certo. Praticamente as mulheres todas da minha família paterna, solteiras, ou vivendo esse estado de relacionamento aberto aí, né, que a gente vê aí no mundo, que agora é moda, relacionamento aberto, e ali, mas assim, infelizes em sua vida sentimental. E quando Deus, ele falou isso comigo, eu conversei com a minha prima, conversei com a minha irmã, e a partir daquele momento ali eu falei com ela: vamos orar, porque Deus, ele vai quebrar isso daí. O Senhor, ele vai quebrar isso daí. Gente, não tinha na minha família paterna até então, ninguém nunca havia se casado, nem que fosse só no cartório. Não havia casamento, só havia juntamento, né? Só havia
aquele ditado aí do mundo: juntado com fé, casado é. Não é não, não é não. Juntou com fé não é casado não. Para ser casado tem que ser no papel. Então ali, o que acontece? Nós começamos a buscar. Nessa busca, foi o período qual eu comecei a buscar do Senhor e a fazer propósitos em prol da minha vida sentimental. E ali, para quem é carioca, acostumado a subir os 7 castiçais, sabe que ali em Mesquita, esses 7 castiçais, o caminho para você chegar até 7 castiçais, você passa por vários... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Você passa por vários lugares assim que a gente chama de monte também. Esqueci o nome, gente. Daqui a pouco, quando vier aí, ou então na edição que eu lembrar, eu coloco aí. Arraial. Oh, lembrei, glória a Deus. A gente passava por vários arraialzinhos. E cada arraial desse, até você chegar aos 7 castiçais, tinha um nome e era um monte. Tinha não, tem, né? Até hoje. Tem um nome e é um monte ali com um propósito de alguma coisa. E eu subi os 7 castiçais, eu não fui sozinha, algumas pessoas foram comigo, cada um com o seu propósito. E o meu propósito era, eu orava no monte da quebra da maldição e eu orava no monte do casamento. Gente, eu tô falando, eu tô me arrepiando todinha. Eu orava ali no monte da quebra de maldição e eu orava no monte do casamento. E, gente, escuta isso daqui. Quem subiu os 7 castiçais sabe, os 7 castiçais são 3 horas de subida para nós mulheres, né? Tem homem aí que consegue fazer 1h30, diz eles, né? Mas são 3 horas de subida, então você imagina o tamanho desse monte, tanto de arraial que a gente passa. Vocês acreditam que a quebra de maldição é aqui e o monte do casamento é aqui? Não é 5 minutos, não é 2 minutos, de um arraial para o outro. E eu fui ali, eu fiz esse propósito, foi durante 1 ano, eu subindo ali esse monte uma vez por mês, com uma equipe que ia comigo ali, cada um com o seu propósito, e eu indo nesse propósito para que o Senhor ele pudesse quebrar essa maldição na minha família e para que eu pudesse ter um casamento abençoado, porque Deus ele faz a promessa, só que nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar. Deus ele não é um gênio mágico da Disney para poder ir lá tlim, e botar o teu desejo. O Senhor ele te faz a promessa, você se prepara, se aprimora e espera com que o Senhor venha concretizar a promessa. A parte que é de Deus é o impossível, mas aquilo que está nas nossas mãos, nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar posse da promessa que o Senhor nos prometeu e seguir as orientações dele para que nós possamos alcançar essa promessa. A gente vai ver isso daí na palavra de Deus, quando o Senhor promete ao seu povo que daria a terra que mana leite e mel. Eles precisaram lutar, eles precisaram ir atrás, eles precisaram seguir as orientações de Deus. E cada batalha era uma orientação diferente. Cada peleja era uma orientação diferente. Eu estou aqui te contando como foi a minha batalha, como foi a minha peleja, mas não significa que você tem que me imitar. O que você precisa imitar é pedir a orientação do Senhor, para que o Senhor ele possa te direcionar a como você vai conseguir vencer isso daí, a como você vai conseguir tomar posse da sua promessa, a como você vai conseguir vencer. Siga as orientações do Senhor. Então ali eu fiz esse propósito, e quando acabou esse propósito, gente, foi 1 ano, né? Eu falei, ai meu Deus, agora eu quero descansar, agora eu vou descansar, não vou mais fazer propósito não. E Deus falou pra mim assim, eu quero você jejuando durante 1 ano. Todo no início de ano, eu não sei se você faz isso, mas eu sou acostumada a fazer. Todo início de ano a gente coloca alguns propósitos. Eu esqueci como que se dá o nome aí, tem algumas igrejas que fazem projeto de... É um projeto assim para o ano que se inicia. Eu, particularmente, todo início de ano eu coloco um propósito diante do Senhor. Eu tenho algo ali que eu quero realizar durante aquele ano. E eu sempre faço entre algum propósito espiritual, entre algum propósito de coisas pessoais, de coisas que são coisas aqui da terra mesmo, que eu tô querendo alcançar, que eu preciso almejar. Todo ano eu tenho o costume de fazer isso. E nesse período, eu falei, eu sempre peço a orientação de Deus também, né? Deus falou pra mim, você vai fazer jejum durante 1 ano. Eu falei, o quê? Não vou não. Não vou não. Gente, eu sou crente. A gente gosta de comer. A gente gosta de maná, a gente gosta de encher a pança. E Deus falou comigo, 1 ano de jejum. Eu falei, Senhor, misericórdia, eu não vou não. E eu falei, não vou, mas Deus tem estratégias, né? E o Senhor, ele é o maior estrategista que existe. E quem é guiado pelo Senhor, a gente prefere obedecer do que sacrificar. Eu não entrei em um propósito de 1 ano de jejum, mas eu iniciei o ano, se não me falha a memória, foi com 21 dias de jejum. Tá bom, Senhor, eu vou começar do dia 1º até 21 jejum. Quando tava para terminar, o Senhor falava assim, agora você vai fazer um de tantos dias.
Eu não vou me recordar a ordem, né, gente? Mas agora você vai fazer um de tantos dias. Agora você vai fazer outro de tantos dias. Agora você vai fazer outro de tantos dias. Gente, quando chegou em setembro que eu fui perceber que eu já tinha jejuado o ano inteiro, porque sempre que estava para um propósito terminar, Deus ele me dava outro. Sempre que estava para um terminar, Deus ele me dava outro. E foi o ano inteiro jejuando. Durante esse ano, o que aconteceu? Durante esse ano, vocês já sabem que o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho grande também, né, gente? Porque é despedida, né? Vale a pena. Então, ali, o que aconteceu? Durante esse ano, eu não era a única solteira da turma, gente. Eu tinha muitas amigas solteiras, tinha amigos solteiros, e eu queria, porque eu queria casar uma amiga minha com um amigo meu. E eu tive uma ideia, eu falei, eu vou criar um grupo de namoro evangélico, que eu vou colocar os dois no grupo, e eu vou conseguir aproximar eles, para que eles possam se conhecer e ter esse namoro aí, ir pra frente. Eu não queria, assim, apresentar diretamente, ó, fulano, Bertana, eu não queria diretamente, mas eu vi, assim, que eles eram muito parecidos, eu queria aproximar eles dois, beleza. Isso eu, Jennifer, né? Aí eu tava com esse propósito já, eu tava orando pra poder fazer esse grupo, só que eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer, eu não sabia, assim, como administrar. E um dia eu tô aí no Facebook e eu vi um grupo de namoro cristão. E então eu entrei nesse grupo para poder aprender como que eu poderia fazer um grupo de namoro cristão. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, foi muito top quando eu entrei nesse grupo, foi muito bom, porque assim, nós que somos casados, hoje eu sou casada, ou Glória, nós que somos casados, assim, a gente tem um ritmo, né? A gente vai pro culto, aqui em casa, a gente vai pro culto, chega de casa, eu já venho, vou ajeitando a janta, dou janta para todo mundo, depois eu vou, ajeito as coisas já pro dia seguinte e tal, a gente tem um ritmo de vida. Mas quem é solteiro, se ele não tiver uma galera de solteiros para poder andar com ele, o que tem ficado cada vez mais escasso, o que é cada vez mais difícil, principalmente quando não se é jovem. Porque eu tô falando aqui de um povo que é solteiro, mas de um povo que veio do mundo, de um povo que teve uma vida sexual ativa no mundo, de um povo que passou muita coisa para poder estar hoje na presença do Senhor. Eu acredito assim, eu já ouvi até falar, eu já ouvi muitas críticas, né, acerca disso, porque assim, é um povo meio que excluído, porque ele não pode participar do ministério na igreja das irmãs, por exemplo. Não em todas as igrejas, porque eu participava, gente. Eu sempre fui do grupo das irmãs. Independente de casado ou não, sempre fiz parte do grupo das irmãs. E eu não fazia parte do grupo dos jovens porque eu não queria. Porque eu achava assim que não cabia pra mim, né? Pela minha idade. Mas então o que acontece? É um povo assim que é um pouco excluído. Porque assim, em muitas igrejas não se pode fazer parte do grupo das irmãs porque teve uma vida sexual ativa. Não se pode fazer parte do grupo dos jovens, porque já não tem mais idade para o grupo dos jovens. Então, assim, são pessoas que muitas das vezes têm uma carência. E quando eu entrei para esse grupo de namoro cristão, gente, era uma benção, porque eu chegava em casa, eu não tinha, assim, tanta coisa para fazer. Na época, meu filho mais velho tava com... Ai, gente, não vou lembrar a idade do Davi, não. Não vou nem ficar falando negócio de idade, de data, assim, porque a mente já não tá muito boa para poder ficar lembrando, não. Sei que o Davi, ele já era, assim, bem grandinho. O Davi já trabalhava, a Kézia pequena, a Kézia nunca me deu trabalho, assim. Quem conviveu com ela e sabe que a Kézia, desde bebê, sempre foi uma bênção. Eu cansei de levar a Kézia para propósito de oração e igreja. Já levei... A Kézia foi pro monte com 3 meses e nunca me deu, assim, trabalho, né? Então, assim, eu chegava em casa, eu ficava um pouco que à toa, né? E quando eu entrei nesse grupo, gente, era uma bênção, porque, assim, era um grupo que tinha pessoas de todos os estados do Brasil, porém era um grupo evangélico. Então ali a gente chegava do culto, cada um foi pro culto na sua igreja, quando chegava a gente entrava ali naquele grupo e a gente ficava conversando, a gente se distraía, tipo assim, a gente conseguia esquecer um pouco daquela solidão de dentro de casa, do nosso dia a dia, de não ter um companheiro, de não ter uma companheira. Lembrando que, deixa eu deixar isso daqui bem claro para vocês, eu entrei no grupo, mas eu comuniquei a minha liderança. Eu comuniquei a minha liderança, até porque mais tarde eu fui convidada para poder ser administradora desse grupo, para poder ajudar as meninas que administravam. Eram 2 meninas que administravam, eram 3, e elas me chamaram para poder ajudar elas a administrarem esse grupo. Então eu conversei com a minha liderança, porque eu também, depois eu inseri, né? Coloquei as meninas solteiras da igreja que eu sabia que estavam ali. E dentro desse grupo, gente, foi que eu conheci o meu esposo. Só que eu conheci o meu esposo nesse grupo de namoro cristão e, assim, eu gostava dele como amigo,
mas nunca na minha vida possibilidade de casamento. Eu cheguei a conversar com ele e quando ele falou pra mim, era bom esse vídeo eu estar gravando com ele, né? Mas, amém. Aí, o que acontece? Ele foi, pegou, falou assim pra mim, mas eu gostei de você, mas só que eu não vou embora do Rio de Janeiro, você mora muito longe. Ele falava até Brasília, né? Porque a gente mora no estado de Goiás, só que Goiás é bem grande, né, gente? Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver, né? O Rio de Janeiro é desse tamaninho assim, Goiás é imenso. Aqui 2 horas de viagem de carro para eles é perto. Aí, pra gente, 2 horas de viagem é uma viagem, né? Aqui é perto. Então, aqui eu moro em Goiás, mas mais próximo de Brasília. E o meu esposo, na realidade, ele é brasiliense, né? Porque ainda tem essa diferença. Quem nasce em Brasília é brasiliense, quem nasce no estado de Goiás vai ser dependendo do lugar que nasceu. Então, ali, eu falava pra ele, eu não vou pra Brasília, eu não tô doida. Eu não sou maluca, eu vou sair do Rio de Janeiro para poder ir para Brasília por causa de homem. Não vou não. Porém, eu continuei assim com amizades com ele, eu sempre conversava com ele, orientava ele, eu gostava dele como amigo. E dali eu comecei a orar para que Deus viesse me direcionar. Olha só a loucura da mulher. Primeiro, quando entrava alguém no grupo, eu já jogava ele para cima de todo mundo. Gente, nós somos muito cegos, cara. Só Jesus. Eu jogava ele pra cima de todo mundo. Aí ele vinha no meu privado e falava assim pra mim: para com isso, porque eu não quero nenhuma delas. Eu não quero nenhuma delas. Eu gostei foi de você. E eu falava com ele: para com isso, que gostou de mim o quê? Gente, vocês ainda não sabem o que aconteceu. Nesse período, eu conheci outro rapaz dentro desse grupo. E eu me apaixonei por esse rapaz. E o pior, eu contava pro meu esposo. Ele falou pra mim bem depois, ele falou pra mim, você não sabe como aquilo me cortava, porque ele começou a orar por mim. E quando ele começou a orar por mim, ele falou assim pra mim, ele falou, tá bom, você não quer, mas eu vou orar. E eu falei pra ele assim, não, você não vai orar não. Não preciso orar, porque, gente, eu sou fruto de oração. Vocês que estão acompanhando aí o testemunho bem antes, eu sou fruto de oração. Eu oro. Eu tenho experiência com oração. Além de eu ser fruto de oração, eu tenho experiência com oração e não é pouca. Então eu sei o poder que uma oração tem. E ele falou assim pra mim, ele falou, eu vou orar. Eu falei, não preciso orar não. Não ora não. Não ora porque eu já tô falando pra você que eu não quero, então você não precisa orar. E aí ele falou assim pra mim, Jennifer, me dá um não, você já deu. Agora, me impedir de orar, você não pode. Eu vou orar. Jesus amado. E ali ele começou a orar, gente. Eu não tava levando fé, não. Não levei fé nenhuma. E eu me apaixonei por esse rapaz. Foi paixão, gente. Por quê? Paixão passa. Amor é eterno. Paixão passa. Amor permanece. E ali eu me apaixonei por esse rapaz, eu ainda ia me confessar, falava com ele, me ajuda em oração. E ele depois ele falou pra mim que aquilo dali cortava ele, aquilo dali era tipo se, assim, pra poder desanimar ele, né? Na fé, pra ele poder não orar mais, pra ele poder não buscar mais. E ali o tempo foi passando e eu comecei a orar pra poder Deus me dar a direção de uma amiga minha para me apresentar para ele, porque eu gostava dele, mas eu não queria nada com ele. Eu sabia que ele era uma pessoa legal, uma pessoa boa, um cristão, mas eu não queria devido à distância, mas eu queria alguém. E nada de Deus me responder, gente. Nada de Deus me responder. Deus não me respondia. Nesse período eu estava já ali, dirigindo o círculo de oração, e teve a festividade quando foi de 1 ano, né, que eu estava ali nesse trabalho, ali na dirigência do círculo de oração. E nós fizemos ali a festividade, as irmãs da sede vieram, da matriz. E ali foi uma bênção aquele círculo de oração. Era toda segunda-feira esse círculo de oração que eu dirigia na filial. E ali nesse dia, o círculo de oração acabou e uma irmã me chamou. Ela veio e falou assim pra mim, ela me chamou no canto. E ela falou assim pra mim, Jennifer, eu preciso te falar uma coisa. Deus, ele falou pra mim que o seu casamento está muito perto. O seu casamento, ele está muito próximo. Gente, eu tô me arrepiando todinha de novo. Teu casamento está muito próximo. E Deus, ele manda te dizer assim, que você já conhece o seu esposo. Só que Deus, ele só tá colocando algumas coisinhas no lugar para que vocês dois possam se acertar e casar. E não vai demorar. Porque, gente, eu contei para vocês aí também acerca das quedas, né, que eu tive. Então, assim, eu comecei a orar também, falando pra Deus, eu falei assim, eu não quero mais namorar. Eu não quero namorar.
Eu quero casar. Eu estou orando para casar. O meu esposo, ele vai vir pronto. O meu esposo, ele vai vir na mesma ligação que eu. Eu não quero namorar. É 3 meses orando, sem encostar a mão em mim. E quando for para encostar, a gente vai casar. Casou, encostou. Não casou, não encosta. Por isso que eu falei aí, vocês lembram? Não dá frutinha para Adão, não, gente. Não manda Adão experimentar frutinha, não. Frutinha para ser guardada até a noite de núpcias. Se você quer um casamento abençoado, se você quer viver uma vida para sempre, porque às vezes Adão só tá querendo a frutinha para poder te culpar. Eu falei disso daí no vídeo passado. Então ali eu comecei a orar dessa maneira. E essa irmã, ela veio e falou isso para mim, gente, vocês não vão acreditar. Ela entregou, ela estava terminando de entregar, ninguém ouviu o que ela estava falando comigo, porque ela me chamou à parte. Quando ela terminou de falar, outra irmã veio e falou assim pra mim, Jane, eu quero falar com você. E ela estava terminando de falar, ela saiu, a outra veio. Gente, vocês acreditam que a outra irmã foi até a missionária Sandra Araújo, mãe da pastora. A missionária Sandra me falou exatamente igual a outra, foi a irmã Marilene. Ela me entregou exatamente a mesma coisa. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu lembrei logo da palavra de Deus, quando o Senhor fala em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, quando a palavra de Deus ela se repete 2 vezes, gente, a confirmação de que aquilo dali vai acontecer e que tá próximo. E ela me entregou a mesma coisa, eu fiquei assim, eu falei, Jesus amado. Só que eu estava como? Eu estava apaixonada, eu estava enganada, eu estava ali ludibriada, e eu achando que eu ia me acertar com aquela pessoa ali que eu me apaixonei, e não era. E durante esse período também, o Alisson, ele se envolveu com uma mulher. O Alisson, ele começou a namorar uma mulher aí bonitona, tá, gente? Não era feia, não. Começou a namorar uma mulher aí bonitona, só que a mulher não era crente, né? Eu falei logo pra ele, eu falei, não é de Deus. Eu não falei isso porque eu queria ele, não, gente. Eu falei porque eu vi na situação que, de fato, aquela dali não era pra ele. E o que Deus estava resolvendo era isso. O Alisson precisava passar por essa experiência com essa mulher e Deus ainda precisava me convencer daquilo dali, né? Nesse período, o Alisson, eu acho que ele tinha até desistido de mim, já não orava mais por mim, já nem me queria mais, porque ele estava lá todo encantado lá com a Dalila. Era a Dalila, aquela dali. Aí, beleza. Nisso passou o tempo, gente. E quando Deus me entregou isso, Jesus amado, gente, vocês não vão acreditar. O pastor Anderson, ele sempre fala isso, é verdade, tá? O povo costuma dizer muito assim, pombagira, e acha que pombagira é mulher. Mas demônio não tem sexo. E tem muito homem aí endemoniado carregando pombagira. E nesse período foi uma chuva. Foi uma chuva, eu falava com as minhas amigas assim, eu falava, gente, tá saindo demônio até do buraco da tomada. Gente, apareceu o pregador, apareceu o levita, apareceu gente que faz a obra em missão, mas apareceu, foi homem pra poder tentar me tirar do propósito, tentar me tirar ali da ligação, e eu pedindo, Senhor, por favor, me revela, Senhor, por favor, me amostra, Senhor, faz, Senhor, trabalha, e foi muita coisa. Teve um aí que veio até com calúnia, defamação, tentando me defamar. Só que mal sabia ele que eu já tinha revirado a vida dele todinho, que eu já sabia de tudo. Porque ainda tem essa, mulheres, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Você não endireita homem não, tá? Para com essa ilusão. Ele tá caidinho, eu vou colocar ele de pé. A mulher sábia, ela edifica. Eu ouvi um pastor falando esses dias e é a pura realidade. A mulher sábia edifica um alicerce que já está firmado na rocha que é Jesus, né? Não adianta você pegar lá um alicerce todo torto, um negócio que não tem nem fundação direito para você poder querer edificar em cima. Você não endireita ninguém. Para de se iludir. Você não tem esse poder, não. Se ele não muda por Jesus, se o Espírito Santo não muda ele, se ele não teme a Deus, se ele não teme ao Senhor, se ele não serve ao Senhor, não tem fidelidade ao Senhor, não é a você que ele vai temer, não é a você que ele vai ser fiel, não é você que vai consertar ele. Só o Espírito Santo e Jesus tem esse poder. Então ali, esse daí ele veio com esse papinho, né? De que, porque eu preciso levantar, porque eu preciso caminhar. Mas, gente, quem tá assim com o papai não é enganado, não. A capa caiu, Deus revelou, Deus mostrou tudo. Eu já sabia de tudo ali e foi mais um que caiu por terra. E nesse período, gente, eu já tava assim, eu tava ficando assim, sabe, desanimada. Porque eu falei, Jesus, tá saindo demônio até do buraco da tomada, podendo o sangue de Jesus. Nesse período, foi quando o Alisson, ele me mandou mensagem novamente. O Alisson foi e falou comigo, me mandou mensagem, e ali, quando o Alisson me mandou mensagem, ele foi, pegou e falou assim,
mandou assim, né, como tá e não sei o que e tal, porque eu tinha dado um tempo de conversar com ele, né, gente, porque ele tava com compromisso com uma pessoa, então a gente precisa ter esse mancol, né? Como tem uns dizeres aí na rede social, homem casado não tem melhor amiga. Eu já acho que homem casado nem amiga tem que ter, né? Salvo se for em prol da obra do Senhor. Homem casado e mulher casada, né? Então ali eu tinha dado um tempo de conversar com ele, porque ele tava nesse relacionamento, eu não conversava, e de repente do nada o Alisson foi, me mandou mensagem. Foi quando o relacionamento dele desandou, né? E quando o Alisson me mandou mensagem dessa vez, gente, foi diferente. Foi diferente, eu senti algo diferente dentro de mim. Eu senti algo assim, eu não vou saber explicar. Foi algo que despertou. E quando aquilo despertou, o Alisson começou a me contar como que ele tava e tal. Aí eu falei com ele, tá bom, eu vou aceitar orar. Minha filha, o Alisson ali faltou pouco soltar fogos, né? E ali a gente orou e adivinha, o Alisson mais doido do que eu, gente. Pelo Alisson, eu tinha orado hoje e já tava aqui amanhã. Por ele, Deus confirmou hoje, já estava aqui amanhã. Só que dentro nesse período, o Senhor ele falou para mim assim, cala a boca. Fecha a tua boca. E eu achava, gente, que a minha boca era fechada, tá? Só que Deus ele falou assim, você não vai contar para ninguém, você vai ficar quieta na sua. A direção que Deus nos deu, tanto para o Alisson quanto para mim, foi da gente simplesmente pedir ajuda em oração a 3 pessoas. Só que nós só pediríamos, nós não contaríamos o caso. E quem Deus quisesse revelar, estava revelado, a gente podia falar. Mas quem Deus não revelasse, a gente não podia falar. E assim o Alisson fez, ele pediu ajuda em oração a 3 pessoas aqui. Eu estava no Rio de Janeiro, pedi ajuda em oração em 3 pessoas no Rio de Janeiro, só que Deus só mostrou para as 2 o que era a situação. E quando Deus confirmou, gente, Deus confirmou, isso foi em setembro, e em janeiro eu vim embora para o Goiás. Em janeiro eu vim. Eu falei com a minha liderança, né? Pessoal, assim, meu pastor presidente, eu falei. Na época eu ainda estava congregando na filial Sara, né? Que é ali na rua Carlos Chaga. Eu ainda estava congregando ali. Então, na época, acho que o Lucas ainda tá lá até hoje, né? Na época o pastor lá era o Lucas. Eu conversei com o Lucas, passei para ele também. Assim, eu só conversei as pessoas necessárias, porque Deus mandou eu calar a boca. E o resto só foi ficar sabendo pelo Facebook quando eu casei, né? Cheguei aqui no dia 6 de janeiro e casei dia 5 de fevereiro. A gente chegou, deu entrada, esperou lá. E no dia 5 de fevereiro eu tava ali casada, com pouquíssimas pessoas sabendo o que tinha acontecido, né? E assim, por que Deus ele mandou calar a boca? Nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Então, assim, gente, foi muita surpresa. Eu tive muitas surpresas. Nesse período que eu estava no Rio, depois que eu me mudei pra cá, Deus, ele abriu os meus olhos, assim, de uma maneira, porque às vezes a gente fala assim, é mulher de Deus e acredita, tá na oração e acredita, mas tem coisas que como diz o Leandro Borges, tem coisas que é Deus e eu. Tem coisas que é só você e Deus, nem tudo a gente pode estar falando, nem tudo a gente pode estar expressando. E assim, eu falo que meu esposo ele me ganhou da melhor maneira possível. Tentaram me ganhar com dinheiro, tentaram me ganhar com um cargo eclesiástico, tentaram me ganhar com dons, mas o meu esposo ele conseguiu me conquistar. Tentaram me conquistar, né, de diversas maneiras, mas o meu esposo, ele me conquistou da melhor maneira possível, que foi através da oração. Foi a oração que moveu a mão de Deus em nosso favor e nos deu essa grande vitória, que foi o nosso casamento. E quando Deus ele direciona, quando Deus ele está no controle, gente, é perfeito. Quando Deus ele está no controle, tudo vai bem. Eu tenho muitas qualidades para poder falar do meu esposo, mas eu vou falar só uma aqui para ninguém ficar com inveja. Vou falar só uma pequenininha aqui para ninguém poder achar que eu tô me exibindo também demais e que eu tô soberba. Não tô soberba, não. Mas tinha uma coisa que eu sempre olhava no meu esposo, as meninas, elas sempre riam de mim, que elas falavam assim, como eu sempre fui muito ativa na obra do Senhor, como eu sempre gostei de estar envolvida, elas falavam assim, eu quero ver depois que você casar, você não vai poder estar. Depois que você casar, você vai ter que chegar em casa, vai ter que fazer comida. Gente, eu vou embora que eu tenho que fazer comida, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que lá. Eu, vai, cuidar do marido de vocês, me deixa que eu posso cuidar da obra. Então, quando elas vinham falar isso pra mim, eu falava, gente, meu marido vai vir pronto.
Meu marido vai vir pronto, meu marido não vai depender de mim para poder comer, meu marido não vai depender de mim para poder ficar lá, eu ter que ir lá fazer arroz fresquinho para ele, meu marido ele vai vir pronto. E uma das qualidades do meu esposo, esses dias eu tava conversando aqui e eu tava falando isso. Gente, meu esposo pesca, limpa, tempera, frita e me dá meu peixinho aqui na minha mão. Eu já estou mal acostumada, eu não tô ficando, eu estou mal acostumada. Eu acho que eu nem sei mais limpar peixe, porque eu já não gostava de limpar. E Deus, ele preparou, porque Deus, ele é fiel. Meu esposo é cozinheiro, gente. Ele não é cozinheiro formado, não. Mas ele sabe fazer comida e ele cozinha muito bem. A comida dele é muito gostosa. Não depende de mim 100%. Então, assim, Deus, ele atende. Tem outras coisas também que eu orei e que veio junto no pacote. Porque eu aprendi a especificar para o Senhor o que eu queria. Nesse período que eu me encontrava solteira, o Senhor, ele falou diversas maneiras comigo e eu fui ali colocando, desenhando, dizendo pro Senhor, eu quero um marido assim, eu quero um marido desse jeito. E o Senhor, ele atende. Quando nós oramos, quando nós pedimos, o Senhor, ele faz, porque ele é fiel. Aleluia. Como eu falei, esse vídeo aqui ficou um pouquinho grande, gente, mas Deus, ele é fiel e ele tem um propósito para tudo. É muito grata ao Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra para você que se encontra aí nesse período de solteirice. Eu já falei aqui no início, aproveita bastante essa sua fase, se prepara. Para você que muitas das vezes não consegue segurar, não consegue se controlar, eu sei que os desejos, eles são muito grandes, eles são muito fortes. A investida do inimigo é forte demais na área sexual daqueles que se encontram solteiros. Mas eu vou te falar uma coisa, é só um período, gente. É só um período, vai passar. Vai passar e o Senhor, ele tem o melhor preparado para a tua vida. Continua esperando no Senhor. Não deixa que palavra nenhuma de maldição venha querer cair sobre você. Não deixa que pessoas venham te influenciar. Não deixa ser levado por aquilo que está diante dos seus olhos, principalmente os homens. Homem, às vezes, tem aquela que é menos bonita, porque não existe gente feia, né? Eu aprendi com um pastor aqui de Goiás aqui. Não existe gente feia. Não tem ninguém feio no mundo. É só aceitar Jesus, porque Jesus é belo, nós somos parecidos com Jesus, então todos nós somos bonitos. Então você, não, às vezes o homem, ele tá querendo aquela ali que é menos bonita, que é aquela bonitona, mas a bonitona não é do propósito dele. A bonitona não cabe dentro daquele propósito. E a menina hoje em dia, muitas meninas materialistas, esse cara tá passando por isso, é um momento, desemprego, todo homem, todo rapaz passa por isso. É um momento, é um período de desemprego. Ainda esqueci de contar essa. Vocês estão pensando que eu tive festa de casamento? Ainda vou ter. Calma aí que eu vou ter. Não tive festa de casamento, porque quando eu e o Alisson, a gente se acertou, o Alisson foi mandado embora do serviço. Eu não tive festa, mas eu não quero saber de festa. A maior festa vai acontecer no céu, quando eu ouvir a trombeta soando e eu for arrebatada. Se Deus me mostrou, beleza. Gente, ele ficou desempregado. A gente se acertou para poder casar em setembro. Quando foi em novembro, ele ficou desempregado. Eu vim pra cá, o nosso casamento foi feito com a ajuda da igreja, dos parentes do Alisson, que a gente pagou para poder casar. E quando foi em abril, a porta abriu pro Alisson e ele voltou a trabalhar. Esse período de desemprego, a maioria dos homens enfrentam, mas se é o Senhor que te sustenta, você precisa ter fé de que se ele é um rapaz de Deus, se tem caráter, se serve ao Senhor, se é temente a Deus, para de se preocupar com casa, para de se preocupar com carro. Isso daí é consequência da união de vocês e da busca. O Senhor, ele fará. Então, que você possa seguir as orientações do Senhor. Você que está solteiro, você que está solteira, siga as orientações do Senhor, porque ele tem o melhor para sua vida. E hoje estou eu aqui, moradora de Goiás, com um pretinho delicioso, ditoso de mamãe, que é o meu pretinho do meu casamento que Deus me deu. Minha filha, ela foi adotada pelo Alisson. Esses dias, agora que ela veio descobrir que o Alisson é padrasto dela, assim, com palavra, né? Ela sabia que o Alisson era o segundo pai dela e tal, tudo direitinho. Mas esses dias que ela descobriu a palavra padrasto, assim, é um feito pro outro. Assim, o Alisson, ele não foi bênção só na minha vida, ele é bênção na vida da minha filha, que teve ali, ela estava num período que ela estava muito carente de pai, porque ela já ia para a escola, e ali ela via que as crianças na escola não tinham pai, ela vivia me perguntando, mãe, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai? Então, aquele que Deus, ele está preparando para você, ele vai caber dentro do seu propósito.
Você não precisa se desesperar. Não precisa ficar achando, ah, mas todo mundo fez. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu passei por um período da minha vida onde eu vi todo mundo casando. E aonde eu até questionei a Deus. Falei, Senhor, tá todo mundo passando na minha frente. Posso falar uma coisa pra vocês? De 10 casais que casaram na minha frente, 2 encontram-se casados. 8 divorciaram. E eram todos jovens, eu ainda era jovem nessa época. Por quê? Porque não esperaram, porque colocaram carroça na frente de boi. Deixa os boi na frente. Mesmo que tá andando devagar, continua, espera no Senhor, porque o Senhor ele te garantirá a vitória. Segue as orientações do Senhor, porque é o melhor a se fazer. E mais, as orientações do Senhor, às vezes elas podem vir acompanhadas de um conselho da sua mãe, às vezes elas podem vir acompanhadas de um conselho do teu pai, quase sempre vem acompanhadas de um conselho da sua liderança, do seu pastor, do seu líder. Então, preste atenção aos sinais, preste atenção da maneira qual Deus ele vai falar com você. Tem muita gente aí que tá esperando, eis que te digo. Não espero eis que te digo. Siga as orientações do Senhor, independente da maneira qual ele usar alguém para poder falar contigo. Nós vamos orar aqui. Esse vídeo aqui extrapolou, mas é o final, gente. É o final, é festa. Quero dizer aqui que eu tô muito grata a todos. Meus intercessores não me abandonam, continuam orando por mim. Eu vou manter ali a lista de transmissão. De vez em quando eu vou pedir oração, sim, porque eu preciso. Os intercessores revelados, você que é meu intercessor oculto, também não me abandona. Você que sentiu o desejo de interceder pela minha vida, eu não sei quando que esse vídeo vai chegar até você, porque a internet a gente sabe como é que é, né? Mas se esse vídeo chegou até você, você é intercessor, sentiu vontade, me coloca. Não tem restrição, gente. Jennifer Cavalcante, pode colocar meu nome no caderno de oração, pode colocar meu nome no cestinho, aonde você for, pode colocar meu nome aí para poder estar orando, porque eu necessito, preciso. Nós não somos fortes o tempo todo, nós estamos de pé, porque se nós estivermos unidos, nós vamos conseguir chegar no céu. Ninguém sozinho consegue chegar a lugar nenhum, e eu preciso da sua intercessão, eu preciso da sua oração, para que o Senhor, ele continue trabalhando e continue operando na minha vida. Quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Quero dizer para vocês que eu falei lá desde o primeiro vídeo, né, que isso daqui era um propósito, um projeto, e esse propósito ele está sendo encerrado através desse vídeo aqui. Esse propósito não existe mais, meu testemunho foi até aqui, novos testemunhos já foram gerados, estão sendo gerados, mas não é algo que eu sinta que eu precise colocar aqui na internet, tá bom? De vez em quando estarei postando simplesmente vídeos aqui de mensagens, igual, se eu não me engano, tem 3 vídeos aqui nesse canal de mensagens às quais igrejas que eu preguei. E não vai ser sempre, gente, porque aqui no Goiás não é igual no Rio de Janeiro. Aqui eu só prego mesmo aqui na minha denominação. De vez em quando eu sou chamada para alguma congregação, mas que faz parte da minha denominação. Pregar fora aqui é muito difícil, porque é muito diferente aí do ritmo do Rio de Janeiro. Então vai ter vídeo aqui de pregação minha? Vai, mas não vai ser sempre. Vai ser quando eu ministrar em algum dos cultos aqui na minha igreja, ou for convidada para ir em alguma congregação, eu estarei gravando e colocando aqui no canal, principalmente para eu poder guardar esses vídeos aí e ter acesso a eles mais tarde, tá bom? Então quero agradecer muito a você, agradecer a todos, e como sempre eu digo, se esse vídeo falou com você, se edificou a sua vida, você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, envia lá esse vídeo aí, compartilha, para que essa pessoa também seja edificada, seja um missionário do Senhor. Gente, muito grata. Muito, muito, muito grata a todos vocês. Que o Senhor em Cristo possa te abençoar. E vou fazer a oração, meu Deus. No último vídeo não vamos orar. Vamos orar aqui no último vídeo. Acho que hoje eu não vou nem colocar o coraçãozinho. Deixa eu tentar orar aqui em gratidão, maravilhada com tudo que o Senhor fez. Deus querido, Deus amado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero aqui, Pai querido, Pai eterno, agradecer-te, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigado, meu Senhor da glória, porque chegamos até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, porque foram semanas de intensas batalhas espirituais, foram semanas de guerras travadas para que esse projeto, meu Senhor, ele pudesse ser concluído. E eu sou grata a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos, Senhor, ao fim deste propósito. Chegamos ao fim desse propósito, essa corrida que terminou, mas nós sabemos que permanecemos na corrida para o céu, e por isso pedimos ao Senhor, continua nos sustentando, continua nos guardando, continua com a Tua mão estendida, continua
continua, meu Senhor, agora nos ajudando a seguirmos as tuas orientações, a tua direção, porque a tua direção, Pai querido, ó Pai amado, é a melhor, é a maior. Pai, eu quero aqui, meu Senhor, nesse vídeo, qual eu falei acerca de relacionamento, eu quero orar por esse menino que está solteiro, por essa jovem, Pai querido, ó Pai eterno, que tem ouvido tantas palavras contrárias na sua vida sentimental. Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar. Toma esse coração, Senhor, ferido, esse coração que sangra por causa de um abandono. Ah, Pai, faz ele entender, faz ela entender que o Senhor ainda continua no controle, que o melhor ainda está por vir, que o Senhor, ó Deus, tem algo muito melhor e muito maior preparado para ele, preparado para ela. Pai, quantas pessoas que estão aqui sofrendo na sua vida sentimental, mas o Senhor, ó Deus, é o dono de tudo. Tu tens todo o poder, Senhor, no céu, na terra, até debaixo da terra. Prepara, Senhor, traga o encontro dele, traga o encontro dela, aquele, meu Senhor, a glória que vai somar junto ao propósito que o Senhor tem nesta vida, porque o Senhor, ó Deus, tem um propósito em tudo, e eu aprendi, Senhor, que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Então que o teu propósito na vida dele, que o teu propósito na vida dela possa ser alcançado, que o teu propósito possa ser concretizado, possa se realizar, a fim de que o seu nome, Senhor, seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Pai, mais uma vez eu quero te render graças. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Senhor nos direcionar e por termos chegado até aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Vou colocar aí a lista de agradecimento dos meus intercessores no final, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe muito e que você continue aí sendo uma bênção nas mãos do Senhor. A paz do Senhor Jesus, gente. Tchau, tchau.